trouxemos aqui um grande parceiro da PLDA e um grande amigo, Paulo Forte, do Madeiro. E aí, João? Beleza? Tudo certo? Beleza. Paulo, conta pra gente um pouco da tua carreira e a tua chegada no Madeiro. Bom, vamos lá. Primeiro, prazer estar aqui. Minha carreira, assim, profissionalmente eu me encontrei quando eu já tinha 30 anos, quando eu fui trabalhar no Catuaí Shopping de Londrina. Na época era um shopping do Grupo Cury. E quando eu entrei, 8 meses depois, a BR Malls acabou comprando o shopping e como a BR Malls tinha uma regra de quem tinha mais de um ano de casa era automaticamente demitido, como eu tinha menos de um ano de casa, eu acabei ficando, uma das bênçãos da minha vida, eu acabei ficando na BR Malls. E aí, com o tempo, entrei como executivo de mídia do Londrina Norte Shopping. E aí fui crescendo, e um ano depois eu virei coordenador comercial, mais um ano eu virei gerente, depois eu virei gerente regional. E aí, em dezembro de 2015, eu acabei saindo para trabalhar na John Deere. Fiquei pouco tempo lá, porque era um mercado de máquinas que eu não entendia muito, não consegui desenvolver. E voltei para shopping, no Aurora Shopping Londrina, um shopping também recém-inaugurado na época, isso em 2016. Voltei como superintendente e depois, em 2018, aí eu tive uma proposta para assumir a cadeira de diretor de expansão do Grupo Madeiro. Eu te visitei lá em Londrina e vi que tu estava com uma tarefa difícil lá, que era a locação de lojas. Conta um pouquinho dessa experiência, porque quando eu entrei no shopping tinha uma vacância significativa e depois, pouco tempo depois, eu voltei a Londrina e já era outro shopping ali. De fato, tu e teu time fizeram acontecer lá. Como é que foi esse processo? Na época a gente mudou praticamente toda a administração do shopping, trouxe alguns parceiros meus, conhecidos do mercado, que eu conheci na BR Malls, o Marcos Crestani, entre outros profissionais, e a gente meio que refez a administração. E nesses 2 anos que eu fiquei lá, a gente fez 84 novos negócios com, assim, frutas baixas, né? A gente chama, que é Boticário, Havaianas, Cacau Show, Copenhagen, Track and Field já não é tão baixo assim, mas a gente conseguiu em 2 anos fazer 84 novos negócios e aí a gente mudou a curva do shopping. Foi um case e bem divulgado, né, na mídia. Sim. Então. Parabéns por essa entrega. E depois Madeiro, como foi a entrada, como é que foi a contratação e a cultura? Tu já sentiu que estava numa empresa diferente desde a chegada? Cara, Madeiro, vamos lá. Como é que foi a entrada para o Madeiro? Já entrei como cargo de diretor de expansão, sabia do tamanho do desafio, sabia como o Júnior Duz, que era um cara acelerado, né? Todo mundo falou, o Júnior acelera e tem que entregar. Então, assim, no começo eu apanhei muito, até porque eu mudei de lado de balcão, né? Eu trabalhava em shopping, eu vendia para o Madeiro. E de repente eu estava no Madeiro querendo ser comprado pelos shoppings. Então você tem que mudar todo o teu mindset, a forma de pensar, a forma de ver números, que para shopping, eu até falo muito em convenções, quando eu participo de convenções de shopping center mesmo, eu falo, vocês fazem conta, e custo de ocupação, 15% está está confortável. O cara não está confortável, cara. 15% é um negócio totalmente inviável, a operação não para de pé. E aí eu tive que mudar essa forma de pensar, porque falar, cara, a gente trabalha com 5, 6, quando muito 7% de custo de ocupação. E é difícil você entender isso quando você tem a conta do lado do shopping, aí você muda do lado do balcão, tem que fazer uma outra conta, né? E a conta é a mesma para todo mundo. Mas foi um desafio gigantesco, apanhei aí 1 ano e meio, 2 anos para entender o que eu tinha que fazer na vírgula. Hoje eu acho que não tem facilidade, né? Não tem pão quente todo dia, a gente erra bastante também. Mas a gente conseguiu aí quase 8 anos de Madeiro já, acho que a gente já tem um caminho bem traçado, a gente tem objetivos bem traçados e principalmente a gente entende o que o dono quer. Porque na época de BR Malls, você me perguntou como é que é a mudança, era uma empresa sem dono, você tem lá um CEO, você tem um CFO, enfim, você tem todos os cargos de executivo. Quando você vai para o Madeiro, por mais que você tenha todos os cargos, é uma empresa de dono e aí você muda, você tem que entender a cabeça do dono e fazer o que o dono quer. E assim, e o que o dono quer, está claro que deu mais do que certo, o Madeiro está aí já com mais de 300 operações e firme e forte no mercado. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre esse crescimento do Madeiro. Quando tu entrou no Madeiro, eu acho que eu estava na diretoria da Panvel. Isso. E até uma das características que, quando eu saí da Panvel para empreender, junto com o meu sócio Felipe Praz,
Ali a gente percebeu que as lojas, né, as redes varejistas queriam expandir e o mercado muitas vezes não entendia a linguagem daquilo que o varejo precisa. E ali a gente viu um gap, uma oportunidade, criamos a PLDA. A minha pergunta vai um pouco nesse sentido. Como é que tu vê esse mercado de expansão no início até hoje? Esse mercado também vem se profissionalizando, as empresas que assessoram vocês nessa busca por pontos, elas também vêm se qualificando ao longo do tempo? A questão não é nem a empresa se qualificar, é a gente entender com quem que a gente quer ser parceiro. Então tem desde corretores de imóveis que o cara recebe algum imóvel, recebe um terreno e simplesmente encaminha para nós, nem vê, não faz um filtro para ver se aquilo serve para madeiro. E tem os caras que a gente vai aprendendo no decorrer dos anos que esse cara fez um filtro, ele só vai passar para mim aquilo que realmente serve para madeiro. E aí é com esses caras que a gente acaba desenvolvendo uma parceria e fazendo grandes negócios. O que a gente mudou de quando eu entrei para hoje? Primeiro que o número de lojas de inaugurações por ano. A gente chegou a fazer 50 inaugurações em um ano. E isso é totalmente inviável para a caixa da companhia, porque você gasta aí 4, 5 milhões para fazer uma operação, você faz 50, é um capex absurdo no ano. E a gente acabou se endividando, então a gente pisou no freio. E na época era uma prospecção, era uma expansão ativa. Eu buscava onde eu queria inaugurar operações. Hoje é o contrário. Hoje eu só faço novas operações com allowance, né, com aporte do empreendedor, seja shopping ou seja rua, mas eu sou mais a expansão passiva. Eu vou aonde me querem. Então eu tenho que avaliar. Só me querer não basta, né? Tem que ter venda. Não adianta o cara me dar o dinheiro se o negócio não para de pé, mas só me querer não basta. Mas assim, hoje a gente expande parceiros como vocês e outros em outras cidades que a gente tem, que o cara já entendeu o que a gente precisa. E a dificuldade do mercado é essa, né? Olha, eu tenho um terreno aqui na esquina de 800 metros quadrados, se você fizer um de concreto, de alvenaria, dá para fazer. Cara, não dá para fazer. A gente é Ctrl+C, Ctrl+V. O que eu faço, tanto que você vê qualquer container do madeira no Brasil, ele é igual. Mas agora tem investidor nos assistindo, o que o madeiro leva para um empreendimento, né? Quando eu brinco e estava conversando contigo e com o Marlon, que trabalha no madeiro também, quando eu pergunto para as crianças o que elas querem comer, madeiro está sempre no topo da preferência delas, porque o sanduíche é muito bem feito, aquele pão, a maionese. Mas como que isso reverte nos empreendimentos? Quando, por exemplo, está falando assim, não, mas tem que me querer e eu exijo um allowance. O que o madeiro leva para um empreendimento? Primeiro, a garantia do faturamento. Você botar uma operação do madeiro, e hoje a gente faz híbrido, que é madeira e Jerônimo junto, eu não abro nenhum ponto hoje para vender menos de 500 mil mês. Então, faturando 500 mil mês, eu posso ter, hipoteticamente falando aqui, tá? Se o cara quer 20 mil reais de aluguel, eu posso chegar a pagar para ele o dobro, eu vendendo 500 mil mês. Então, ele vai ter um aluguel garantindo no percentual que ele vai ganhar mais do que ele imaginava. E aí, em contrapartida, é que assim, a gente fala allowance, mas para o cara que é dono de terreno de rua, ele na época de banco, farmácia, você trabalhou na Panvel, faz muito BTS. O BTS para mim não funciona, porque ele não vai construir um negócio para eu entrar. Eu vou entrar com o meu container. Então, quanto ele gastaria num BTS? Ele investiria no ponto ali 2 milhões, 1,5 milhão? Então, me dá os 2 milhões que você teria como custo num BTS e eu venho e coloco o meu container. Se eu tirar o container do terreno, que o cara vai perder, vai voltar sem terreno, sem nenhum imóvel construído, eu devolvo o valor para ele. Além de fluxo, evidentemente, né? Hoje é uma operação destino e empresta muito fluxo para o empreendimento, né? Com certeza, em shopping principalmente, né? Rua também, open mall, essas coisas que hoje em dia está em alta, em shopping mais ainda. O shopping fala, eu te dou até mais do que 2 milhões, né? A gente tem negociações de 3, 4, 5 milhões. E porque o shopping sabe que a gente vai agregar em fluxo, com a gente do lado, ele vende a loja que está do nosso lado mais rápido do que venderia se a gente não estivesse lá, além de receita de estacionamento e outras vertentes aí que o shopping sabe que consegue trabalhar com isso. Maravilha. E uma última pergunta, o que é uma loja que tu considera 10? O que uma loja precisa ter para te considerar essa é uma loja 10? Cara, loja 10, a resposta seria meio óbvia se eu falar que é faturamento, né? É faturar dentro do que a gente imagina. Primeiro que a gente quase não erra a previsão de faturamento. É raro, a gente erra, mas é raro. Agora, uma loja 10 é quando a parceria é 10. Você já começa no oi, na segunda, terceira reunião, que você cria um vínculo, você cria um relacionamento
com o dono do shopping, com o dono do imóvel, ali é uma loja 10. Porque qualquer problema que eu tiver, qualquer problema que ele tiver, a solução e a resolução do caso vai ser simples e vai ser rápida. O duro é quando você não tem parceria, aí tudo vira judicial, tudo vira briga, ou que não seja judicial, mas que seja uma briga que para mim não é saudável e nem para o dono do ponto é saudável. A loja 10 é aquela que tem parceria, que tem relacionamento dos dois lados. Maravilha. Era a última pergunta, mas vai a última agora. Conta alguma novidade para a gente. Tem alguma coisa, algum lançamento, algum formato de loja novo que o Madeiro está bolando, pensando? Tem. Como que a PLDA pode ajudar o Madeiro agora nesses próximos 2 anos? Pode ajudar o Madeiro, continuando ainda abrindo Madeiro Container, Jerônimo e Madeiro junto com híbrido. E agora nosso novo produto é o Empório Madeiro, que são operações, nós já inauguramos 2 em Curitiba, que está faturando muito acima do que a gente imaginava. E a gente quer expandir isso para o Brasil todo. São operações aí de 150 metros quadrados, em bairros nobres. Pra gente, são produtos congelados da marca Madeiro, então hambúrguer, pão que você falou, maionese, enfim, toda a linha de produto do Madeiro, e entre outros que não estão no cardápio, mas que tem lá no Empório, geleia, enfim, e que a gente quer expandir para o Brasil todo, pelo menos aí o ano que vem, fazendo no mínimo 50 novas inaugurações. Pô, maravilha, Paulo, obrigado pelo teu tempo. Valeu, João. Tamo junto. Obrigado sempre. pela parceria aí.